Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Como foi o final de semana? Foram bem? Ótimo. Nós vamos fazer a correção agora dos exercícios deixados na semana passada, a página 58 e a página 59 do nosso livro de língua portuguesa. Ok? A nossa correção será oral. Agora. Após nós lermos, só relembrando que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre verbos regulares e irregulares. E nós iremos corrigir esses exercícios de semana passada hoje. Número 1. Leia a seguir uma cantiga de roda muito conhecida. Então tem aqui uma cantiga de roda, pombinha branca. Vamos lá para as questões. A. Qual tema é representado nessa cantiga de roda? Nós podemos colocar que é a roupa de casamento da pombinha. Simples, a gente não precisa colocar várias coisas. Qual é o tema? A roupa de casamento da pombinha. Quais formas verbais aparecem na cantiga? Quando eu falo formas verbais, é o olhar e anotar os verbos. Então, nós temos lá na nossa cantiga pombinha: está, fazendo, lavando e é. 3. Passe essas formas verbais para o infinitivo e classifique os verbos em regulares ou irregulares. Vamos lá. O verbo estar. No infinitivo, estar. Ele é um verbo irregular. Próximo verbo. Fazendo. No infinitivo, fazer. Ele é um verbo também irregular. Próximo verbo. Lavando. No infinitivo, lavar. É um verbo regular. E o é, no infinitivo, ser. É um verbo irregular. Então, nós temos irregular, irregular, regular e irregular. D. Identifique a locução verbal que há na cantiga. Qual é o verbo auxiliar e em que tempo ele está? Então, nós temos que primeiro identificar a locução verbal. A locução verbal é está fazendo. 2 verbos, locução verbal. Nosso verbo auxiliar é sempre aquele que vem primeiro. Então, nosso verbo auxiliar é o verbo está. Qual é o tempo que esse verbo se encontra? No presente do indicativo. Qual é o verbo principal dessa locução? Em que forma nominal ele está? Então, vamos novamente lá. Nossa locução é está fazendo. Nós vimos qual foi o verbo auxiliar. Então, nosso verbo principal é o fazendo. Ele está na forma nominal gerúndio. O gerúndio é aquele que termina com NDO. F. Os verbos que formam essa locução são regulares ou irregulares? Os 2 verbos, eles são irregulares. G. Por qual forma verbal a locução pode ser substituída? Pelo verbo faz. Simplesmente, faz. 2. Leia os provérbios a seguir. A. Qual é o sentido expresso pelos provérbios? Então, vamos voltar lá no primeiro provérbio. A boi velho, não busqueis abrigo. Então, quando eu falo a boi velho, não busques abrigo, eu quero dizer o quê? Que eu tenho que aprender, por conta própria, não depender das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas. Porque pode ser que um dia elas não estejam lá para me ajudar, pois ninguém é eterno. Então, assim, quando
o nosso provérbio diz: a boi velho não busque abrigo, é no sentido, aprenda você a lidar com as situações, porque mais à frente pode ser que não tenha ajuda daquela pessoa mais experiente, mais velha. E o nosso provérbio B: nada há alfaiate que não se pique com a agulha. O que quer dizer com esse provérbio? Que as dificuldades, elas se encontram em qualquer profissão, qualquer trabalho. Nós temos que aprender a lidar com as situações, né, e superá-las. Mesmo que você tenha dificuldade, você tem que aprender a lidar com aquela situação, com aquele problema e poder superá-la. B. Os verbos em destaque pertencem a quais conjugações? Então, nós temos dois verbos em destaque, que são os verbos busques e pique. Eles são pertencentes a quais conjugação? A primeira conjugação, buscar e picar. C. Qual é a radical de cada verbo? Buscar é aquele busque, B-U-S-C, aquele não muda, o radical, busque. E o picar é o pique, P-I-C, aquelas 3 letrinhas primeiras ali na frente. D. Qual é a classificação desses dois verbos? Regulares ou irregulares? Esses dois verbos, eles são regulares, porque dentro da sua desinência, eles não mudam a forma na sua conjugação. Dentro da sua conjugação, eles irão permanecer sempre ali com o mesmo radical, tá? Então, eles não irão mudar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, gente, por favor, me pergunte, tá? Vocês coloquem lá a perguntinha, que assim que possível, que eu possa visualizar, eu respondo. Hoje nós só iremos fazer a correção dessas 2 páginas. Foram feitas, tá? Amanhã eu venho trazendo mais exercícios para depois serem corrigidos, ok? Tenha um ótimo dia e bons estudos.